Amém. Nós louvamos a Deus pelos talentos, o privilégio de ouvir uma voz tão bonita, falando sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o assunto que nós teremos nessa noite. O tema deste ano é a essência do Evangelho, e nós vamos falar sobre a essência do Natal. Assentados com toda a atenção, nós vamos ler Mateus capítulo 2, de 9 a 11. Talvez você se assuste, né? Mas já é dezembro e já estamos aí às vésperas de Natal. Hoje a gente até confundiu ali, achando que na próxima semana era o último domingo antes do Natal, mas ainda não está tão rápido assim, ainda falta 2, né? Dia 10, dia 17, depois estaremos aqui louvando a Deus no Natal. No dia 17, de maneira muito especial, teremos a cantata com as nossas crianças. É um musical de Natal, Natal no Egito. O coral infantil e o teatro estarão aqui se apresentando, imperdível, e vamos glorificar a Deus com isso. São muitas programações. O dia do culto na passarela é que dia, hein? Então, no dia 22, na sexta-feira, o coral da igreja estará se apresentando às 18 horas na passarela da freguesia, né? Isso. Dia 15 na Cinelândia, já o tradicional Canta Natal, né? Às 18 horas. Então, se você trabalha lá pelo centro da cidade, você pode ir lá prestigiar, aproveitar para evangelizar. E se não trabalha, vai lá visitar o centro da cidade de Rio de Janeiro, né? Na sexta-feira ainda vai ter de quebra lá o coral, não só da nossa igreja, mas de inúmeras igrejas batistas, cantando lá cerca de 1000 vozes. É a expectativa que aconteça ali nas escadarias ali, né, da Câmara Municipal. Então, o irmão esteja participando. Mas no dia 22, na passarela é a nossa igreja, com mais alguns de outras igrejas estarão nos ajudando, e a nossa igreja ali, toda a igreja participando, tá? Porque vai ser um momento de evangelização, de testemunho, da igreja viva ali, apresentando as músicas de Natal. E o mesmo coral estará cantando no dia 25, no dia de Natal, às 19 horas, no nosso culto de Natal aqui na igreja. Que Deus assim nos abençoe. Mateus capítulo 2, de 9 a 11. Assentados com toda a atenção, ouçamos a palavra do Senhor que diz: após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Até aí, que Deus abençoe a sua santa e bendita palavra. Irmãos, há muitas polêmicas sobre a questão do Natal. Eu quero deixar claro hoje o porquê que nós comemoramos o Natal. Por que o Natal é algo tão importante, tão precioso para a igreja do Senhor. Mas vem aí algumas polêmicas, eu fiquei ouvindo algumas coisas essa semana, por isso resolvi falar sobre isso.
Por que dia 25 de dezembro? E é questionado, então, de não ser esse o dia exato do nascimento de Jesus. Por que a árvore de Natal? E tantas outras coisas. Aliás, a nossa ficou muito bonita ali na frente. E por esses motivos, eu vejo que esses teólogos aí da internet, que os irmãos costumam ouvir, nós temos os nossos pastores aqui para que vocês ouçam. As nossas mensagens, nossos estudos ficam lá na internet também. Mas me mandaram uma mensagem de alguém questionando o dia 25, questionando a árvore, os presentes. Eu fiquei olhando e resolvi falar um pouco sobre isso nessa noite. Esses teólogos aí, eles fogem um pouco do Novo Testamento e se baseiam bastante no Antigo Testamento e em alguma obscuridade da história para trazer seus argumentos e criticar e às vezes até desprezar essa data que eu considero tão importante, tão sublime para a igreja. Então eles alegam que o Natal é uma festa pagã do culto ao sol, que já existia lá por conta do solstício de verão, seria o início do verão, então algumas civilizações já cultuavam o sol e Constantino, então, no seu sincretismo religioso, ele resolve, então, usar uma data que já havia, colocar como se fosse o dia do nascimento de Jesus e passou a ser, então, o dia 25, o dia do Natal. Falam da árvore de Natal, dizendo que a árvore é um resquício também de um culto pagão, porque os pagãos, eles cultuavam ao redor de algumas árvores ali, se reunia ali para cultuar algumas divindades. Então, não se pode ter também na sua casa a árvore de Natal, porque você estaria replicando esta adoração a algumas divindades pagãs. E eu poderia argumentar, eu poderia entrar nesse debate, poderia dizer, por exemplo, que a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, ele é o sol da justiça. E aí não teria, então, nenhuma dificuldade de compreender isso. Poderia dizer também que a Bíblia, ela começa com uma árvore e termina com uma árvore. Basta ler Gênesis e depois o Apocalipse. E dizer que esses dois argumentos, a igreja poderia utilizar exatamente como fez o apóstolo Paulo, que ao chegar em Atenas e pregar ali, encontrar um altar ao Deus desconhecido e usar aquilo para pregar o cristianismo. Por que não? Poderia argumentar de diversas maneiras, irmãos. Mas eu fico pensando se esses estudiosos aí de plantão, por exemplo, eles já estudaram que o Emanuel lá de Isaías 7, na verdade Ezequias, filho de Acais, e se você ler o capítulo 8, ele está vivo ali. Será que esses teólogos aí, hoje a pastora Ana de manhã abriu o culto, falamos de Isaías 9:6, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, títulos dados a Faraó, na sua consagração. O ungido, tão esperado lá de Isaías 45, é Ciro. Portanto, com o entendimento do que é a revelação progressiva da Bíblia, nós entendemos toda a tipologia utilizada naquele contexto e que todas essas figuras apontavam, sim, e apontam para Jesus Cristo. Por isso nós aplicamos, compreendendo a revelação bíblica
como ela se constrói e como ela se concluiu em Jesus Cristo. Nós podemos olhar para essas figuras, para esses homens, para esses símbolos da história e entender e até ver Jesus ali. E assim, pregar o Evangelho. Eu poderia argumentar de diversas maneiras, mas o que eu quero dizer aos irmãos nessa noite é que Natal não é uma festa pagã. Não é. É uma festa cristã e deve ser celebrado, comemorado pela igreja como o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos sim aproveitar esta data e as que antecedem, os dias, os domingos que antecedem, para levar a mensagem de Cristo ao mundo, que precisa cada dia mais, cada ano mais do nosso Senhor Jesus Cristo e precisa ouvir esse evangelho que salva e que também liberta. Se ele nasceu ou não no dia 25, que diferença faz? Aliás, nós celebramos a Páscoa todo ano numa data diferente e nenhum desses teólogos se preocupam com isso. Gente chata, né? Esse legalismo, essa postura que alguns têm hoje atrás de likes, de reinventar, de redescobrir o Evangelho com posturas negativas que, na verdade, despregam o Evangelho. Nós precisamos evitar. É como a Bíblia diz: filtram os mosquitos e engolem os camelos. Nós precisamos santificar as nossas vidas. Eu diria que o erro não é não comemorar o nascimento de Jesus, o Natal. O erro que nós não podemos cometer é olhar apenas para o aspecto humano e sentimental que somos levados a ter nesta ocasião, ignorando o aspecto espiritual. O que é o Natal? O erro é olhar para o Natal e não entender aquilo que é essencial. Então, igreja, nós precisamos celebrar o Natal, porque o Natal é o nascimento de Jesus. Nós devemos comemorá-lo, sim, com gratidão no coração. Então, não deixe de reunir a sua família em casa e prestar um culto ao Senhor. Isso é Natal. Não deixa de aproveitar essa oportunidade e praticar a mensagem de perdão, de arrependimento, da misericórdia. Vamos ignorar essas rabugices aí desses caras que poderiam estar pregando o Evangelho e ficam prestando um desserviço ao cristianismo e à igreja do Senhor. O Natal é para lembrarmos que Deus se fez homem e habitou entre nós. A única ressalva que eu faço, e faço mesmo, do Natal é sobre Papai Noel. Por favor, irmãos, nem aquele gorro que a gente gosta de tirar retrato de vez em quando, eu aconselho você a fazer. Porque essa figura não pode ser mais importante do que Jesus no Natal. Não pode. É importante entender que nenhuma dessas coisas são relevantes. Nem a data, nem a árvore, não são essenciais. Mas nós podemos usar muita coisa para falar daquilo que é essencial. Jesus Cristo, Ele sim é a essência do Natal. Então eu quero olhar para esse texto, eu quero olhar para o verso 11 do texto que eu li, para falar sobre esse tema nessa noite, a essência do Natal. Vamos voltar ao verso 11. Reparem que está escrito dessa maneira: ao entrar na casa,
viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é que o foco do Natal é o menino. Olhe para o texto e você vai ver que ao entrar na casa, eles viram quem? O menino com Maria, sua mãe. O menino é citado 2 vezes nesse texto todo que eu li. E quando ele é citado com a mãe, e aqui tem um ensino precioso, nós percebemos que primeiro veio o menino e depois a mãe. Sabe por quê? Porque o foco é no menino. Ele é o principal. Ele vem primeiro. O Natal é Jesus, e eu diria que toda a fé cristã, ela precisa apontar para Jesus, e não para o que qualquer outra coisa que venha a ser, porque por razões óbvias, cristianismo é Jesus Cristo, senão eu crio uma outra religião. O foco da nossa mensagem, da mensagem cristã, é Jesus Cristo. E hoje nós vemos tantas distorções que isso que é tão óbvio parece que precisa ser dito, reensinado e reafirmado. Mas é preciso reafirmar que a igreja cristã repousa sobre Cristo e sobre os ensinos de Jesus Cristo. E não sobre qualquer outro personagem que possa existir. O menino, ele não vem a reboque da mãe. O texto fala claramente que eles encontraram o menino com a mãe. Por que estou enfatizando isso? Porque esse fato não era muito comum numa cultura oriental. Na cultura oriental, o adulto, o ancião, quanto mais velho, era mais respeitado. O foco não era numa criança. Os irmãos vão ver que os discípulos não tinham nenhuma dificuldade de tentar afastar as crianças de Jesus, porque criança não era importante naquele contexto, pelo menos mais que um adulto. Só que essa criança aqui é diferente. Aquele menino em que eles entraram e focaram nele, não era um menino comum, mas o Cristo prometido. Por isso o foco foi nele, por isso o direcionamento foi nele. E é importante dizer isso porque, infelizmente, hoje, a periferia do Natal tem triunfado. Hoje, irmãos, honestamente, o foco é Papai Noel. Para muita gente, para muita família cristã. Muitos cristãos vão postar, sim, a mensagem de Feliz Natal com uma referência a Papai Noel, ainda que seja aquele gorro feio, que você não usaria para ir a lugar nenhum. Porque isso vai entrando na nossa mente, a gente perde a sensibilidade e acha que não importa, que não tem nada a ver, mas o foco é Jesus e não um velho. Os meus filhos sempre tiveram medo de Papai Noel. E eu entendo as crianças que têm medo de Papai Noel, irmãos. Você imagine, você bebezinho, criancinha, de repente olha aquele velho com a barba desgrenhada, uma roupa vermelha num sol de 40 graus. Qualquer criança com um bom senso, coitada das crianças, vão tomar um susto com aquilo. Só que a gente insiste, vai lá, ele é bonzinho, vai. Ela tira a primeira foto chorando, a segunda ela chora menos um pouquinho, até que você consegue a foto que você vai postar. E você ensina que o foco do Natal é o bom velhinho. Mal ele não parece ser mesmo, não. Mas o foco
do Natal é Jesus. E a igreja precisa se posicionar quanto a isso. Porque essa é a maior estratégia do maligno, descaracterizar os eventos que celebram Cristo. Estou falando do Papai Noel, mas na Páscoa é o coelho, não é o cordeiro que nós celebramos. Na Páscoa é um coelho que põe ovos de chocolate. E por mais que você goste de chocolate, você precisa pensar que tem alguma coisa errada aí. Pelo menos isso. O foco precisa voltar a ser Jesus Cristo. Eu me lembro que uma vez, nessa correria do dia 24, né? Eu estava numa fila de mercado, já ali para comprar aquela coisa que a gente sempre esquece. E uma pessoa com um carrinho cheio de cerveja disse, hoje eu vou encher a cara. O que é o Natal? Para muitos é o dia de quê? De encher a cara. No nosso caso, que não bebe, de encher a pança. E a gente está ficando cada ano melhor nisso. Tudo é motivo, e que bom, né? Que haja fartura, que a gente se reúna para comemorar, para confraternizar, mas o foco é quem? Jesus. Esse é o motivo da nossa reunião, esse é o motivo de nós sermos de fato cristãos. E a igreja precisa entender o que é essencial no Natal. O essencial é Jesus. A primeira coisa é essa, o foco é o menino. Segunda coisa, a adoração é ao menino. O mesmo verso diz, ao entrar em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Irmãos, eu respeito as religiões, os irmãos sabem disso, e eu não quero mesmo ser ofensivo, porque eu não ataco a religião de ninguém. Não precisamos disso para pregar o Evangelho. Mas esse texto deixa muito claro quem deve ser adorado. Estava o menino, estava a mãe, e eles se prostraram diante de quem? Do menino. Simples assim. Porque o culto, a adoração, é a Jesus Cristo, só Ele deve ser adorado. Qualquer adoração que não seja Jesus é idolatria. Qualquer culto onde o foco não seja Jesus Cristo, esse culto é idólatra. Se o foco não é Jesus. E a ideia do verbo grego aqui, usado para prostrar, é caíram de joelhos. Irmãos, preste atenção nisso. Às vezes a gente lê apressadamente um texto, ou um texto que nós conhecemos muito, e nós não observamos os detalhes. Os irmãos do curso de pregadores estão aprendendo a observar os detalhes do texto. Preste atenção, um adulto não se prostraria diante de uma criança. É ilógico isso. Porém, eles tinham o quê? Consciência de quem estava diante deles. Não era um menino comum. Ele era diferente. Eles se prostraram porque a busca deles havia terminado ali. Por isso que eles se curvaram imediatamente, reconhecendo que ali estava aquele que seria o Senhor de suas vidas. Eles reconheceram que aquele menino era o Filho de Deus. Eles reconheceram que todos os joelhos deveriam e deverão se dobrar diante dele. E você precisa reconhecer isso. Você que está aqui, ainda que você não dobre os seus joelhos hoje diante do Senhor.
um dia, todos os joelhos se dobrarão. Até aqueles que não reconhecerem como Senhor, terão que se curvar diante do Senhor. Aos Filipenses, capítulo 2, Paulo escreve assim, Filipenses 2, de 9 a 11. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, diz o quê? Todo joelho se dobre. Aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E diz o quê? O 11? E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Era isso que aqueles homens estavam fazendo ali, adorando ao único que deve ser adorado, ao único que é digno de ser adorado, mesmo ainda um menino. Aqueles homens eram estudiosos, eles viviam nessa expectativa, eram sábios, mas quando encontraram o menino Jesus, entenderam que ali estava o Rei, ali estava o Senhor, ali estava o Filho de Deus, o Deus da vida deles. Adoração é o menino. A terceira coisa que eu quero tirar desse texto, a primeira, o foco do Natal é o menino, a adoração é ao menino, e as ofertas, em terceiro lugar, são para o menino. O texto diz assim: então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Preste atenção nisso mais uma vez, irmãos. Se você fosse visitar uma criança recém-nascida, o que você levaria para ela? Hoje uma bola, né? Fralda, uma roupinha do Flamengo cai bem também, tá? Uma criancinha pequena, estaria ensinando o menino. Mas você levaria algo que pudesse ser útil ou que se identificasse com uma criança, um brinquedo, por exemplo, uma roupa, algo importante para a criança. Mas se você, por exemplo, tivesse muito dinheiro e pudesse levar ouro, você entregaria para a criança? O que uma criança ia fazer com um ouro? Já viram isso? Às vezes a gente dá um presente bonito, caro, né? Numa caixa bonita, a criança joga o presente fora e fica com a caixa. Não é isso que acontece? Se você desse dinheiro para uma criança, você ia entregar para quem? Para os pais. Irmãos, os pais de Jesus eram pobres, tanto que quando ele foi circuncidado, eles levaram as ofertas mais simples, porque eles eram pobres. Mas eles não foram ali fazer caridade. Aqueles sábios não foram ali fazer caridade. Na verdade, eles estavam entregando as suas dádivas de reconhecimento àquele que estava diante deles. E é o menino que merece as nossas dádivas, a nossa entrega, o nosso melhor, o melhor que podemos oferecer. É Jesus que merece isso, é Ele que merece a nossa adoração, a nossa atenção, as nossas emoções. É o menino que merece o nosso tempo, é Ele que merece a nossa dádiva, a nossa consagração de vida. É a Ele, somente a Ele.
E Mateus, ele é muito detalhista ao citar 3 presentes. Nós pensamos que são 3 sábios, porque entendemos que cada um levou um presente, mas não diz isso. Só diz que foram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Não sabemos a quantidade, mas essas dádivas são carregadas de simbolismos que ensinam as nossas vidas. O ouro, por exemplo, era aquilo que se ofertava aos reis. Leia o Antigo Testamento e quando você vê lá em Reis e Crônicas que um rei vai visitar o outro, lembra de quando Naamã vai até Eliseu, que o rei o recomenda, ele leva o que? Ouro. Porque era assim que se chegava diante de um rei. Ouro era o presente dado aos reis. Por isso não poderia ser entregue aos pais de Jesus. Não poderia. Porque naquele momento, o que eles estavam dizendo era o quê? Que aquele menino era o rei dos reis. Que aquele menino era o rei. Ele deveria ser referenciado, ele deveria ser presenteado. Por isso que o ouro foi entregue para o menino. Mas eles levaram incenso. O incenso era ligado ao culto. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote colocava lá naquele turíbulo, acho que esse é o nome, no catolicismo ainda usa isso, né? E a ideia ali, isso no judaísmo também é assim, é que aquela fumaça que sobe daquele incenso são as orações. Vemos essa imagem na Bíblia. Eles colocavam o incenso diante do menino, dizemos, sabe o quê? Ele é o sacerdote. É ele que nos reconcilia com Deus. Ele é o nosso intercessor. Ele que intercede por nós. Ele é o nosso mediador. É ele que nos liga a Deus. Ele é o sacerdote. Ele é o único que pode verdadeiramente perdoar pecados. Eles levaram incenso porque viram naquele menino o sacerdote, o sumo sacerdote das nossas vidas. Era o reconhecimento pela sabedoria, pelos estudos deles. Mas eles levaram quantos presentes? O primeiro qual foi? O segundo? E o terceiro? Mirra. Preguei sobre isso de manhã. O que Nicodemos levou para embalsamar, para ungir o corpo de Jesus? Mirra. Foi a mensagem da manhã. Mirra era usado sim para embalsamar cadáveres, para ungir um morto. Aí você vai dizer, poxa, mas que falta de bom senso, meu filho nasce e alguém me traz algo dizendo que ele vai morrer. É isso mesmo. Eles conheciam a história. Eles esperavam o Messias que viria, nasceria e morreria por nós. E eles levaram a mirra, dizendo que ele era o rei, ele era o profeta e sacerdote, mas ele iria morrer. Ele é o grande morto da Bíblia. Ele é o cordeiro morto antes da fundação dos séculos. E aqueles sábios sabiam disso. Então,
O Natal, ele é o nascimento de Jesus. Só que o nascimento de Jesus não teria nenhum sentido se ele não fosse crucificado na cruz. Falei, estudamos na quarta e hoje pela manhã, que o momento da crucificação é o quê? A glorificação. Era o momento mais importante da história da humanidade. O nascimento de Jesus, o Natal que nós comemoramos, que nós celebramos, só faz sentido porque a cruz confirma que ele era o Messias, que nasceu, viveu e morreu por nós. A vida de Jesus, o nascimento de Jesus, não teria nenhum significado se ele desistisse da cruz. Mas ele obedeceu. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Entende o que é o Natal? Entende o que nós celebramos? Entende por que nós ensaiamos um coral? Nós ensaiamos crianças? Porque nós cultivamos, assim, embelezamos a nossa casa, a igreja com os símbolos, entende? O sentido de um abraço, de um presente, o sentido de uma expressão, Feliz Natal, seja assim, muito feliz, aceite Cristo, aquele que nasceu e morreu por nós. Essa é a mensagem do Natal, que a igreja precisa entender, viver e pregar. Eu quero concluir a minha palavra dizendo que essa é a nossa mensagem. Aquele menino nasceu para ser crucificado. Ele nasceu para morrer na cruz. Ele merece ouro. Ele precisa ser o rei das nossas vidas. Ele merece o nosso melhor. Ele merece as nossas orações e precisamos confiar nele como nosso intercessor. Ele é o nosso sumo sacerdote. É ele que nessa noite pode perdoar você. Pode levar você a Deus. Porque ninguém pode ir a Deus a não ser por ele. O caminho, a verdade e a vida. Mas ele merece ouro, incenso, mas ele merecia a mirra. Aliás, ele não merecia. Mas por amor a nós, ele aceitou. Ele nasceu para morrer. O menino era o Cordeiro de Deus, que iria tirar os pecados do mundo. Mas era o Cordeiro também morto desde a fundação dos séculos. Essa é a mensagem do Natal. Eu quero orar nessa noite, meu irmão. Eu quero desafiar você a ser um multiplicador dessa mensagem. Hoje é o 3º dia de dezembro, é isso? Então nós temos aí 22 dias até o Natal. E eu quero encorajar você a ser o multiplicador dessa verdadeira mensagem de Natal. Chega na rua e diz: você sabe o que é Natal? Sabe por que Jesus nasceu? Sabe por que nós estamos felizes porque ele nasceu? Porque ele nasceu, viveu e morreu para te salvar. Você já evangelizou uma pessoa, já explicou o plano de salvação de Deus. Só com essa mensagem. Quero desafiar você. Lá na passarela, no dia 22, é isso que você vai fazer, você que não estiver cantando.
Você vai chegar, sabe, perto de alguém e vai dizer: gostou? Gostou das músicas? Gostou do cenário? Isso tudo é porque Jesus nasceu, viveu e morreu por você. E você precisa aceitá-lo como Senhor da sua vida, como Rei da sua vida. Eu quero desafiar a igreja a pregar a verdadeira mensagem do Natal. Que esse seja o motivo das nossas celebrações, das nossas confraternizações, das nossas festas. Fortalecer essa mensagem, essa compreensão. Mas eu quero também orar e desafiar você. Nessa noite, você que está aqui, a entregar o seu melhor para Deus. Entender que Ele é o Rei. E ao Rei nós só podemos dar o melhor nas nossas vidas. Nunca o mais ou menos. Sempre o melhor. Você tem dado o melhor do seu tempo, o melhor das suas emoções, da sua dedicação. Como você tem desempenhado a sua função aqui na igreja, seja na introdução, seja numa câmera, seja no computador, seja cantando, louvando, num cargo que você tem dado o seu melhor para Ele. Se você tem feito isso, isso é ouro. Mas se você tem dado outra coisa, eu quero desafiar você a oferecer ouro e dizer: eu dou o melhor, porque o Senhor é o Rei dos reis, é o Rei da minha vida. Eu quero desafiar você também a entender que Ele é o sacerdote. E se você nessa noite se arrepende dos seus pecados, Ele pode perdoar os seus pecados. E se por algum desses motivos que eu falei, você quer receber essa oração, seja entregando a sua vida, seja resolvendo dar o seu melhor a Ele, seja sendo aquele que vai pregar em dezembro a mensagem do Natal, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida, porque não se faz nada disso sem oração. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, louvamos, Pai. Louvamos o Teu nome pela Tua palavra, Senhor. Que essa mensagem fique clara no nosso coração. Mensagem simples, Pai, que nos ensina tanto, 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 tanto aquilo que é essencial, Pai. Que a gente não perca tempo com discussões, Senhor Deus, que não levam a nada, Pai. Que não levam a nada. Que possamos usar todas as oportunidades para pregar Jesus deste Natal, Pai. Ó Pai, que possamos ter coragem, Senhor Deus, para fazer distinção, sim, de tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Jesus no Natal. Dizer não ao que é preciso dizer não. Que o motivo da nossa celebração, das nossas festas, Pai, não seja só comida, Pai. Seja reconhecimento de tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite, Pai. Seja o entendimento de que Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, Senhor Deus. Que o foco do nosso Natal seja Jesus. E eu coloco cada um que ficou de pé, Senhor Deus. Aqueles que nessa noite, porventura, entregaram a vida a Jesus. Que os pecados sejam perdoados. Que possam nos procurar à porta, confidenciando isso, firmando o compromisso. Aqueles que estão de pé porque querem pregar essa mensagem simples, prática, que aprendemos com a Tua palavra nessa noite. Ó Pai, dê coragem para testemunhar, dê coragem para anunciar, dê oportunidade, Senhor Deus,
que sejam convocados nesse instante a estar ali, no dia 22, naquele evangelismo que nós vamos fazer ali. Que a gente não esteja ali para se apresentar, Senhor Deus, mas para pregar a verdadeira mensagem de Natal. Portanto, Pai, se alguém ficou de pé assim, que o Senhor possa, Senhor Deus, dar oportunidade, preparar aquelas vidas que vão ouvir dos teus filhos a mensagem de Natal. E também eu oro nessa noite por aqueles que estão de pé e querem, a partir de agora, no ano de 2024, nos anos que virão, dá ouro para Jesus, dá o melhor para Jesus. Chega, Pai, de um serviço medíocre que nós prestamos muitas das vezes, cheio de reservas, Senhor Deus, que possamos dar o nosso melhor, aquilo que nós podemos, aquilo que é conforme as nossas forças. Não precisamos dar além das nossas forças e das nossas possibilidades, mas que possamos dar, Senhor Deus, tudo o que podemos, os nossos bens, para a obra do Senhor, o nosso tempo, a nossa habilidade, tudo, reconhecendo que o Senhor é o nosso Rei, Pai. Portanto, Pai, age na vida de cada um, para que essa palavra se confirme na vida de todos nós. É no Teu nome que nós oramos, Pai. Amém. 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 Que Deus abençoe os irmãos. Você pode ficar de pé ainda, porque eu já estou terminando, tá? Estamos terminando, né? Pode. Quem sentou, sentou. Quem ficou de... Como é que é? A estátua? Para aí. Irmãos, estamos encerrando o nosso culto. Eu queria agradecer a cada um que veio, que participou. Os irmãos estejam orando pela nossa igreja. Nós estamos com desafios, sim, com ideias, estratégias para o próximo ano, reformulando alguns ministérios, forma de funcionamento. Eu peço que os irmãos estejam orando, porque só com oração que as coisas vão acontecer. Que Deus possa consagrar, abençoar aquilo que Ele mesmo coloca no nosso coração e nos dá força para agir. Para que a gente possa viver um evangelho de verdade aqui. E assim, o Senhor acrescente a essa igreja aquele que deverão vir fazer parte dela, se tornando o povo de Deus aqui. Então, ore por nós, ore pelos pastores, pelos ministros da igreja, pelas nossas famílias, ore pelas nossas vidas. Essa semana nós temos os PGMs, segunda, quinta e sexta. Se você quiser participar, a gente vai estar melhorando essa informação, tá, irmão? Em cada endereço, mas procure a irmã Nádia, ela vai fazer assim agora, vocês vão saber, ela sabe dos PGMs, ou a irmã Ângela, que está lá atrás, está sentadinha lá, que ela cansou um pouquinho, mas ficou de pé, ela fez assim também, né? Então tem a irmã Ângela. Nós temos os cultos de oração, terça de manhã das mulheres, quarta às 17h30 as Déboras, e temos, a partir dessa quarta-feira, pela fé, o Desperta Daniel. Porque a gente tinha só o Desperta Débora, mas na vigília, pela fé, nós vamos ter um voluntário que às 18 horas estará dirigindo os homens em oração aqui, né? Guerreiros, terça-feira, tá? Às 18? 8 horas da noite. Vem orar com a gente. Quarta-feira, às 19, estudo bíblico. E domingo pela manhã estaremos celebrando o dia da Bíblia. Então, venha participar do culto. E à noite, mais um culto de Natal, até chegar no dia 25. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Estarei orando mais uma vez, interpretando a bênção, e sairemos com a música, né? Música instrumental. Pai, muito obrigado. Abençoa, Pai, a tua igreja, Pai. E que saímos daqui felizes e dispostos a pregar a tua palavra, a mensagem de Natal. Obrigado, Senhor Deus, por enviar o seu Filho para nascer e morrer por nós, como aprendemos nessa noite.
Dá-nos uma semana na tua presença, Pai. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre a tua igreja, Pai, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.